Boa noite, galera. Salve. E aí? Mandei o convite pro Bodão aqui. Esperar ele entrar. Boa. Já temos 300 pessoas online. Convidado de hoje é mais do que especial. Cadê o Bodão? Força, Bodão. Iho! Gente, boa noite. Seja bem-vindo, cara. Grande Bodão. Tava Lenda pensando que eu viva. tava quibando aqui já. Cara, tinha uma galera que mandou convite, que mandou solicitação pra entrar aqui, cara. Uns 5 caras aleatórios, eu Tem- quase aceitei. eu ali, eu falei, cara, pô, não, vai aparecer a solicitação, mas apareceu. Aos poucos estamos desenvolvendo essa afinidade com esse meio de comunicação. Pois é. Pessoal, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria introduzir para vocês o grande Bodão. Bodão é uma lenda das Forças Especiais Brasileiras. Eu tive o primeiro contato contigo, Bodão, quando eu era tenente, eu nem era comandos ainda. E um amigo me deu de presente o livro do Dopaz, quando eu decidi fazer o curso de comandos. E aí eu comecei a ler aquele livro. E aí eu vi no livro, assombroso, Bodão. E eu falei, pô, cara, um dia eu quero ser igual esse cara aqui, Bodão do livro. Ó, Depois eu conheci, né? Fui ver quem era. Para quem não sabe, o Exército Brasileiro ficou durante muitos anos no Haiti como cabeça, né, de uma missão de paz da ONU no Haiti. E dentro dessa força de segurança do Exército Brasileiro lá, tinha um destacamento chamado DOPAZ, que é o Destacamento de Operações de Paz, composto por comandos e forças especiais que executavam as missões de risco, as operações de mais risco, lá no Haiti. E o Bodão participou dessa operação, né? Foi nesse livro que eu conheci ele. E hoje eu convidei ele para falar um pouco, né? Conversar um pouco aqui com vocês. Ele tem uma história bem parecida com a minha. O Bodão foi pediu demissão do serviço ativo do Exército como major, né? Posto de major, assim como eu. E hoje nós dois estamos aqui no mundo civil, né? Ele hoje está no mundo corporativo e eu estou trabalhando aqui nas redes sociais. E eu acho que a conversa vai ser muito boa. O Bodão está fazendo um grande trabalho aí, falando sobre depressão nas redes sociais, ajudando muita gente. E antes de começar o nosso papo, Bodão, eu queria que tu desse um papo, uma palavra para a audiência e resumisse um pouco da tua história, né, de como que tu chegou até aqui. O que tu pode falar aí? bom, primeiro, queria cumprimentar todo mundo aí. Antes de tudo, por dever de justiça, queria te agradecer pelo convite e agradecer por uma coisa que talvez você nem saiba, né? Que é eu sempre fui muito averso à rede social, totalmente. Quando eu apareci a primeira vez na rede social foi Marco Antônio Assombroso falando sobre o podcast do Fala Glaube, eu relutando, o Glaube falando comigo um ano, aquilo tudo era muito distante. E para eu entrar nesse projeto que eu estou agora, eu me inspirei no Coronel Montenegro, me inspirei em você e me inspirei no Felipe, quando eu vi vocês a primeira vez, caraca, o que é isso? Forças especiais falando, né? O que esses caras estão falando? E aí eu vou contar mais na frente, mas eu queria publicamente aqui agradecer, porque vocês me inspiraram, né? E a gente tem que se inspirar em pessoas que inspiram, pessoas que estão trazendo para o mundo coisas boas. E vocês, sem saber, e isso é efeito do mundo, né? A gente vai mandando uma mensagem para o cosmos e aquilo vai se multiplicando. Vocês, sem saber, vocês, na hora H que eu tinha que decidir, eu olhei para vocês e falei, poxa, eles estão fazendo uma coisa boa e eu tô com essa âncora me puxando para baixo, eu vou entrar nessa. Então, eu queria primeiro agradecer do fundo do meu coração e te dizer que o trabalho que você está fazendo muda a vida de pessoas. E isso é o mais importante. O legado. Você talvez você possa não estar imaginando,
mas mudou a minha. Então, imagine de outras pessoas. Eu me emociono, então eu tenho que me controlar aqui. De outras pessoas, entendeu? Bom, sobre a minha história, cara, eu sou uma pessoa, sou carioca do Rio de Janeiro, sou casado, tenho 3 filhas. Hoje eu moro na região dos Lagos, São Pedro da Aldeia. Entrei no exército ali, entrei primeiro no colégio militar, não esperava, não queria ser militar. Meu pai era sargento QE de cavalaria, mas eu não tinha nenhum contato com o exército, não queria ser militar, mas eu tive a oportunidade de entrar no colégio militar, e aí entrei, eu queria ser engenheiro. Aí a vida, né? Deus escreve certo por linhas retas, a gente aqui entorta, a vida foi me levando e eu fui parar na SpaceX, mas com a mentalidade de fazer ali a engenharia. Eu queria, na época, eu fui fazer engenharia na PUC em Campinas. Não era muito inteligente, como muito você, mas não era burro, então dava para me safar ali, né? Só que, cara, eu vi um Forças Especiais na PrEP, e aquilo mudou toda a minha vida. Porque a partir daquilo eu comecei a querer ficar no Exército, não para ficar no Exército, mas para ser Forças Especiais. Foi o Capitão Ferraz, que é o autor da Canção de Comandos. Ele foi lá numa competição, já falei isso para ele, e não vou cansar de repetir. Ele mudou a minha história. Ele foi um marco que falou para mim, não, eu quero ficar no Exército porque eu quero ser que nem esse cara. E aí eu entrei no Exército, cara, e na PrEP, o meu comandante de companhia era o Major Elza, era precursor, então eu juntei, eu quero ser comando de Forças Especiais precursor. Esse era o meu objetivo de vida. Mas eu ficava comigo ali, aí quando chegou no 2º ano, cara, da mãe, eu resolvi, numa festa em Guarapari, botar para fora. E aí falei para todo mundo, porra, eu falei, cara, é isso mesmo, não vou ficar escondendo de ninguém, não. Eu sempre fui muito bocudo, muito boca de jacaré. Muitas coisas da minha vida deixaram de ocorrer porque eu fui bocudo, boca de jacaré. Mas aquilo eu estava muito convicto. E aí falei e botei na minha cabeça que eu tinha que ser Saci de Ciés. E a partir daí, tudo na minha vida tinha esse objetivo. Aí no 3º ano treinei pra caramba, não fui. Aí no 4º ano fui. E eu falei, porra, fui CIESP de 4º ano, forças regulares. Só que eu era, cara, carcassinha de pombo, barriga branca, porra, cheio de limitação, mas a vontade de lutar é enorme, né? E aí passei a mão, fui lutando e já vim direto para a Brigada Paraquedista, junto com outros companheiros, e não me arrependi nenhum dia disso. Quando você quer uma coisa, você não pode deixar ela para depois. A coisa mais difícil, tem gente que deixa, às vezes, para fazer vai fazendo as mais fáceis, depois faz a mais difícil. Mas isso era tão importante para mim que eu vi companheiros, não, eu vou agora ganhar um pouquinho de dinheiro para estabilizar, eu vou voltar para perto da família. Eu falei, a minha família era do Rio, mas mesmo que não fosse, eu ia. E eu fui para a Brigada querendo ir para o BFE, mas eu era de cavalaria, só abriu um esquadrão. E aí fui. No começo, o primeiro requerimento que eu mandei foi para o curso de precursor, que a companhia de precursor ficava atrás, e o meu subcomandante era precursor. E eu tenho um fascínio pela atividade de precursor. Sempre tive. O espírito, a minha infância foi aeroterrestre, né? Só que aí Deus deu uma consertada de rumo ali, eu conheci o capitão Vladimir, na época, que era FE de cavalaria, e o capitão Urubatã, e eles sentaram comigo e falaram, cara, o que tu quer mesmo? Eu falei, não, quero ser comando de Forças Especiais. Mas, vou fazer o PrEP aqui, depois eu vou. E aí eles, não é assim, o exército funciona assim. E aí o esquadrão incorporou uma turma de recrutas, que graças a Deus foi a única turma de recrutas que eu formei na minha vida, e são meus amigos até hoje. E eu entendi por Deus por que eu precisava passar por aquilo. Mas aí fui para o curso de comandos. Em 99 fui fazer o curso de comandos, emendei no curso de Forças Especiais. Eu já era paraquedista, mestre de salto, e já tinha feito 8 saltos livres pelo curso de salto livre, que depois foi interrompido. E eu perdi, porque eu já estava no curso de comandos. E aí fiquei no batalhão ali, o meu tempo. Tive a oportunidade de ir para a AMAN, ser instrutor do curso de cavalaria, não sei como. Fui instrutor da turma do Casper, não sei se tu conheceu o Casper, de cavalaria. E outros caras da turma dele que eu não lembro de cabeça.
Só salvei o Casper, o resto não deu. E o Barroso, que sofreu uma influência também, que ele era da turma mais antiga. Mas o Barroso já era filho do general Barroso, eu acho que ele já ia mesmo sem me conhecer. Mas brincando aqui. Aí saí da MAN, fui para Exaó, voltei da Exaó, fui para o Ciopesp. E aí fiquei lá no Ciopesp. Eu queria ir para a terceira companhia de forças especiais, não consegui. Mas eu acho que eu estava no lugar certo, porque eu formei uma geração de comandos e forças especiais e tive a oportunidade, por estar no Ciopesp, de ir 2 vezes para o Haiti. Uma como subcomandante no 6º Contingente, que saiu esse livro, e a outra como comandante no 12º Contingente, né? Talvez se eu tivesse em Goiânia, eu iria para outras missões. Depois disso, aí o Ciopesp já estava com 9 ou 10 anos, se não me engano. A brigada estava indo, o batalhão estava indo para Goiânia, eu não queria ir para Goiânia, eu queria ir para Manaus, e a minha filha mais velha era do Rio, eu não queria ficar longe dela, e aí também conheci a minha atual esposa, e eu não queria ir para Goiânia, e fui para o Secopap, meu último comandante foi o coronel De Pessoa, eu sempre confundo, cara, se é o De Pessoa ou Pessoa, é o mais velho, filho do general De Pessoa. E lá, cara, Deus escreve certo com linha reta, gente que entorta, lá eu saí do exército. Mas acho que isso a gente pode contar depois. E aí, saí do exército, fiquei na África, fiquei numa empresa privada durante 8 anos e meio, 2 anos no Maranhão e 6 anos e meio na África. Eu morei praticamente em 3 países, Guiné, Moçambique e Zâmbia. Guiné, Moçambique, Malau, e atuei na Zâmbia também. Aprendi muito, foi uma fase muito importante da minha vida, que ali eu entendi realmente por que eu tinha saído do exército, porque até quando eu tomei a decisão, eu não sabia realmente o que eu estava fazendo, não estava tão convicto, eu não escutei nem um pouco a minha cabeça, só escutei meu coração. E aí depois voltei, em 2018, voltei, abri um negócio, fui para a política, e aí meu pai faleceu, eu decidi saí da política, vi que não era para mim. Cheguei a pensar em ser político, né? O Tarcísio, ministro da minha turma, o Wagner Rosário era ministro, era da minha turma de Amã, o Zuco, tá aí, que era deputado federal, é da minha turma de cavalaria, muito amigo meu. O Vitor Hugo estava lá, tinha muito militar, pensei em ser militar, mas aí eu vi que não era para mim. E Deus escreve certo por linha reta, gente que entorta. Meu pai faleceu e eu resolvi voltar para o mundo privado. Hoje eu trabalho numa empresa americana, uma Big Four aí, americana, do agronegócio. A sede dela é em Decatur, nos Estados Unidos. E toda a área ali, tomo conta da região sul, sudeste e nordeste do Brasil, nessa parte da empresa, né? Estou muito feliz, estou perto da minha família. Minha mãe mora em São Pedro, em Rio das Ostras, vocês conhecem Rio de Janeiro? Eu moro em São Pedro, então estamos na região dos lagos, perto das minhas 2 irmãs, a minha esposa está perto da família dela, e eu pretendo, nunca diga nunca, nunca diga sempre, mas eu pretendo me estabelecer aqui. Mas da falta ainda tem que trabalhar muito, e quando eu saí do exército, como eu queria trabalhar até morrer, isso não fez diferença para mim. Falta muito agora para eu me aposentar, mas eu, tirando a barba aqui, ó, tô novinho, garoto, nem pareço que tem 49 anos. Ô, Bodão, eu quero usar essa live aqui, cara, para tirar umas curiosidades pessoais minhas, para te perguntar umas curiosidades pessoais minhas. Fala aí. Quando eu ouvia falar do Bodão e eu tava lá dentro, eu não sabia como era o teu rosto, né, tua feição. Eu imaginava Bodão, eu falava, pô, imaginava um bode barbudo, um cara barbudo, assim, com cara de mal. E aí, cara, o pessoal me pergunta muito como são definidos os codinomes dentro das forças especiais, né? Que o meu codinome é Frodo, Frodo Bolseiro, porque eu acho que eu tenho mais cabelo no pé do que na cabeça. Só que aí, cara, a galera chega lá, né, no BFE, o cara chega querendo ser o Wolverine, o outro chega e fala, não, eu sou o Fantasma, o outro fala, não, eu sou o Batman. Aí o cara, o quê? Fantasma? Não, porra nenhuma, tu tem cara, tu parece o dinossauro da família do dinossauro Charlene, tu vai ser Charlene. Aí o outro, não, você eu não sei o que, não, Caramujo. Não, você não sei o que, Frodo. Como é que, como é que surgiu o codinome Bodão? Então, cara, De onde é que surgiu? o meu nome Bodão não surgiu no colégio militar. Quando eu entrei no colégio militar, o BAC, conhecido como Bactéria da minha turma, olhou para mim e falou, pô, esse moleque é igual o Bodão que foi jubilado. E acabou. É igual o Bodão que é jubilado, é Bodão.
E ficou bodão, eu acho que com a barba eu pareço um bode, não sei. E ficou bodão. Porra, eu era pequenininho, cara. Tinha entrado para a tomava porrada todo dia, eu nem cogitava mesmo. Falava, pô, meu, é bodão, é bodão. Tinha vários problemas de coluna, não tinha, era bullying na carcaça e dane-se. E ficou, cara. Só que esse troço pegou tanto que na política em Brasília, no Congresso, deputado federal, ministro, me chamava de bodão. No trabalho civil que eu tô, os 8 anos na Vale, me chamavam de bodão. No que eu tô atual, tem gente que me chama de bodão. Entendi. Meu nome é... Por isso que eu falo, meu nome já é bodão. Né? Tem gente da minha turma que não sabe meu nome. Meu nome é André Luiz. Então, começou assim, não foi... E ficou esse negócio. É porque eu falo que, geralmente, cara, o pessoal acha que é porque... Não sei quem tá me sacaneando. Nascimento, Nivalda, no colégio militar era bodinho. Era mesmo, que eu era carcassinha de grilo. Eu era carcassinha de grilo. Eu falo isso porque a galera acha que geralmente esses codinomes são para tentar diminuir o cara, né? Só que como a gente chega lá no Batalhão de Forças Especiais e todo mundo chega no topo da elite das operações especiais do Exército, e o cara realmente ele se sente especial, um codinome pejorativo, entre aspas, é uma forma de mostrar para o operador que ele é um ser humano, de colocar o pé dele no chão e falar, opa, calma, você é ser humano, lembre sempre da sua condição humana, porque você não é super-herói não, meu filho. Você é ser humano. Geralmente, os apelidos são para diminuir o cara. Porque o pessoal já pega um apelido escroto. Diminuir Então, o cara. a gente tem mantido bodão, porque bodão já Já é é escroto, porra. O cara parece um bode, mano. E, ó, isso é... No mundo civil, meu apelido era Jeguinho. Porque eu tinha problema na coluna. Depois que eu operei. Tinha problema na coluna, eu andava assim. Aí parecia, botava a mochila nas costas, parecia um jeguinho. Aí eu falei, cara, saiu de jeguinho pra bodão, já deu uma evoluída. Então eu nem reclamei, mano. Entendeu? Cara, outra curiosidade minha aqui. A lenda lá, né, que rolava no BFE, que é o Batalhão de Forças Especiais. Eu tô sempre falando alguns termos, porque tem muita gente no mundo civil aqui que não sabe Entendi. os siglas que a gente usa. É por isso que eu dou uma traduzida de vez em quando. O pessoal falava que o Bodão tinha saído para trabalhar numa empresa de segurança na África e tal. E muita gente me pergunta também, né, cara, depois de atingir o topo da operacionalidade no Exército tal, de conquistar tanta coisa, por que você saiu? Eu vou falar, né, um dos motivos de eu ter saído, porque eu acho que eu nunca falei assim numa live sobre isso, mas eu queria ouvir de ti primeiro. O que levou o Bodão a pedir demissão depois de tanta coisa dentro do Exército? Cara, foram vários fatores, né? Eu entendi que depois, refletindo, depois de muita reflexão, e eu sou muito espiritual, né? Eu entendi que eu não entrei no Exército porque eu queria o Exército. Eu queria as Forças Especiais. Eu queria um sonho. E aí, a cada momento que eu ia conquistando o meu sonho, eu ia me afastando. Depois que eu volto do Haiti a primeira vez, que eu provo para mim mesmo que eu era bom de porrada, vamos dizer assim, de combate, eu falo, por que eu quero mais? Então, a cada conquista, eu ia me distanciando. Aliado a isso, e eu não vou passar pano, eu vi algumas coisas no Exército que não faziam mais sentido para mim. Eu olhava para os grandes líderes da época e eu não me sentia representado. Eu olhava, faltava 10 anos da minha carreira e eu não... O que faltava para mim? Faltava comandar uma unidade que eu nunca pensei de realização. Faltava pegar uma distância, que general sabia que não ia sair, também nunca tive objetivo disso. E aí eu olhava e falava assim, pô, mas isso aí não... O impacto de você acabar de capitão, ir para major e você ir para a parte burocrática me afetou muito. Mas eu juntei tudo isso e eu estava fazendo CPRM. Quando eu decido sair, eu era instrutor-chefe do contingente, de preparação dos contingentes que iam para o exterior, função maneira. Estava no Secopapo, viajava para tudo quanto é lugar. Pô, função vibrante, quartel maravilhoso. Só que eu já estava
estudando, eu tinha feito já o CPRE-PCM e já estava matriculado no outro ano naqueles cursinhos que prepara para PCM e já tinha feito a minha matrícula numa faculdade. Na minha cabeça, eu ia fazer ECM em faculdade, porque eu falei, eu vou sair do Exército. Dá 10 anos eu vou sair. Resumindo, eu não estava feliz. E eu sabia disso. Mas eu não reclamava. Não gostava de ficar reclamando, aquele cara que vai para... Meu irmão, não está satisfeito? Pô, bota a viola no saco e mete pé. Só que eu não pensava em sair. Eu fui arrancado. Eu fui arrancado. Foi um contingente da Vale, no Secopab. Eu ministrei uma instrução de preparação desse pessoal que eles iam para uma área remota, que era Guiné. Dias depois, o Derré, que era meu parceiro lá, de 97, Cavalaria, conheci o chefe da Segurança Internacional da Vale, que era o Emil. O Emil liga para o Derré e fala, pô, cara, eu tô com os caras lá, forças especiais ingleses, franceses, mas a maioria do contingente é brasileiro. Eu entendi que era isso, a cultura não tá batendo. Você conhece alguns caras aí? Mas ele nem falou força especial. Ele, Baldão, tu conhece? Aí eu indiquei o Cid, o McKeikon, o Marx e o João Ricardo. E continuei papirando para ser PCM. Pô, meses depois, acho que em outubro, novembro, eu tinha voltado do Haiti. Eu estava no Haiti 2 semanas para montar o próximo exercício, vibrando, acabando a CPE-PCM, eu estava acertando tudo, estava dispensa. Aí o Derré me liga, pô, o cara lá gostou do currículo. Só que aí tinha acontecido o fato de um pessoal que estudou do curso de comando ter entrado sob júdice, não sei se tu sabe sobre isso, e foi justo naquela semana. E apesar de eu não estar no batalhão, aquilo me irritou muito. E eu escrevi um e-mail fatídico para todas as forças especiais, colocando algumas observações críticas sobre aquilo. Quase fui punido por um general que hoje fez essa cagada aí que a gente fez no Brasil, então não é referência para mim. Mas quase fui punido e aí o DRE falou, não, eu falei, não, agora quem vai, eu quero saber o que é isso. O cara falou, olha, isso, aí eu liguei pro cara, eu paro o carro, tô com a minha mulher vindo do Presunic, paro o carro no meio da rua, começo a falar com o cara, isso, tem que falar em francês ou inglês. Ó, francês eu falo, inglês eu não falo não, eu me defendo muito porcamente. Não, fala francês, então, pô, vou mandar o meu currículo agora. Aí fui eu, o cara da Marinha, que era o Comandos Anfíbio, Paulo André. Só que eu desligo o telefone e viro para minha mulher e falo assim, eu tô indo embora do Exército. Tá maluco, pô, tu é doido, tu come merda. Tu não tem nada na cabeça. Cheguei em casa, fiz o meu currículo e, cara, eu tinha certeza que eu ia embora do Exército. Continuei, foram 5 meses de entrevista. No dia... Eu saí do Exército dia 8 de março, acho que 15, 20 dias antes, o cara me liga, manda a proposta. Eu e Paulo André lá na varanda do Secopab recebemos uma proposta, olhando um para o outro. É isso, é isso. Mas teve uma coisa que esse cara falou que mexeu comigo. Na conversa ele falou, é para trabalhar na África. Quando ele falou trabalhar na África, minha cabeça deu um giro assim. E aí que eu tomei a decisão. Não, porra, virei para a mulher, eu vou. Eu quero saber, eu vou. Eu preciso viver isso. Não sei por quê. E aí, cara, foi assim, a decisão foi totalmente espiritual, totalmente mística, cósmica, não foi algo que eu raciocinei. Mas todos esses fatores que eu te falei, eles entraram na minha... Eu sempre fui um cara de decisões muito rápidas e intempestivas. Mas eu sempre entendi muito bem o meu coração. Entendeu? Eu sempre segui muito o meu coração. Eu sempre abri meus chakras para que recebesse os melhores conselhos. Eu acho que foi isso. E eu falo para você, cara, os 6 anos e meio que eu passei na África mudaram totalmente a minha vida. Mas foi assim, não foi nada pensado, mas foi tipo um acidente aéreo, né? Um somatório de erros, de coisas, erros e acertos, que no momento H eu apertei o botão. E decidi pedir demissão. Eu não queria pedir LT. O Coronel Barroso Marques, uma pessoa que eu venero, me reuniu. Aquele
comandante Preck, na época ele era o comandante do Centro de Instrução Paraquedista, Coronel Zilo. Os dois me chamaram, não, a gente consegue o elitipo para você. Eu falei, não quero nada. Eu estou sendo contratado porque eu sou força especial. Eu estou sendo contratado pela minha história no Exército. Eu nunca vou cuspir na instituição Exército Brasileiro, que ela é sagrada. Mas algumas pessoas eu vou reclamar sim, porque são pessoas, não representam a massa, né? E aí eu falei para ele, eu quero sair, eu não quero nada, eu não quero proporcional, eu não quero pedir LTIP. Ah, mas se não der certo, que se dane. Eu não posso mais estar aqui, eu não estou mais feliz para estar aqui. Se eu não estou mais feliz, eu vou atrás da minha felicidade, e a minha felicidade pode ser uma profissão que não tem nada a ver. E aí, só para minha mãe, louca. Minha mãe até hoje, o meu pai, que era uma pessoa muito sábia, falou, é isso que você quer? Você não está feliz? Então vai que eu vou estar aqui do teu lado. E minha irmã também. Minha mãe, mãe, né, protetora. E hoje a minha turma, eu já podia estar aposentado, já estou com 49, há 3 anos. Minha mãe, você podia estar aposentado, está aí trabalhando. Mas eu quero isso, pô, eu quero viver. E foi isso, cara. Foi um... E tu, como é que foi? Mas basicamente, eu não estava feliz. E eu queria ir atrás da minha felicidade. Cara, interessante ver a tua versão. Eu nunca não imaginei que teria sido isso, não. Interessante. A minha, eu sempre falo, tem uma frase que eu repito muito para a galera, que é o seguinte: aquilo que você conquista não é tão importante quanto aquilo que você se torna. E aí, por quê? Porque a gente conquistou, né? Fiz 01 no curso de comandos, 01 no curso de forças especiais, era 02 da Academia Militar, fui 02 na ESAO, na Escola de Aperfeiçoamento. O pessoal já começa a desenhar a tua carreira, né? E falar, não, esse aqui vai ser general, esse aqui vai fazer isso, vai fazer aquilo. Todo mundo planeja a tua carreira, menos você. Menos você. E muita gente ninguém nunca chegou para feliz assim. Então, só que assim, eu acredito que o pragmatismo da carreira, ele desvirtua muito as pessoas, porque a pessoa fica tão preocupada com a carreira que ela esquece do que realmente importa, entendeu? Se o cara tem comida, se tem um colchão para dormir, se tem farda, se tem equipamento para vestir, enfim. Mas eu não queria mais seguir na carreira, porque eu achei que já estava suficiente, eu tinha feito o que eu queria ter feito, né? E é interessante porque eu fiquei 18 anos no Exército Brasileiro, e aqui nos Estados Unidos, a galera com 20 anos, eles podem se aposentar. E nem todo mundo fica 20 anos, porque aqui eles não têm estabilidade, né? Aqui o cara pode ser mandado embora, é contrato, ele pode ser mandado embora e vai embora sem nada, sem aposentadoria nenhuma. E no Brasil a gente tem essa de não, tem minha aposentadoria, eu tenho que ficar tanto tempo. Eu tinha que ficar 14 anos ainda, até eu me aposentar, né? Até ganhar 100%. E não fazia mais sentido para mim eu ficar no Exército. Eu fui muito feliz no tempo que eu fiquei lá dentro, aproveitei muito, né? Me tornei a pessoa que eu sou hoje. Mas essa frase que eu sempre falo, que aquilo que você conquista não é tão importante quanto aquilo que você se torna, é que aquilo que eu tinha me tornado e que eu agora vejo que você se tornou também, é algo que a gente não consegue olhar com os olhos, é uma força invisível que não tem, a gente não consegue mensurar, que é uma força de vontade. É aquela força, aquela autoconfiança que não importa o que façam com você. Podem tirar teus bens, podem tirar teu dinheiro, podem tirar tua liberdade, podem tirar o que for. Mas eles nunca vão conseguir tirar essa autoconfiança e aquilo que você se tornou. Alguém que pode recomeçar quantas vezes forem necessárias, entendeu? Não interessa se tirarem tudo que você tem, você vai conseguir recomeçar. Por quê? Porque você se tornou alguém tão foda, você sabe quem você é, você sabe onde você chegou, que você é capaz de fazer o que você quiser. E aí hoje eu estou nas redes sociais, né, mas nunca se passou pela minha cabeça que eu estaria nas redes sociais. Eu tinha um pé de meia, um dinheiro que eu tinha guardado, e conhecer a Jéssica só acelerou o processo. Falei, cara, conheci a Jéssica. E aí ela falou pra mim, e aí, o que você vai fazer da vida? Eu falei, não sei, vou chegar, vou mandar um meu currículo para Amazon, para Apple, qualquer empresa que queira me contratar, aqui dentro do Forte mesmo, né, por ela ser oficial do Exército e o pessoal contrata família, eu poderia trabalhar em qualquer lugar aqui dentro. Mas eu comecei a falar nas redes sociais e eu vi que tinha um espaço para mim. É interessante, no começo tu falou de referência, né, que eu te inspirei, mas o que eu vi? Que aqui nos Estados Unidos tem muito veterano das Forças Especiais, veterano do SEALs, veterano das operações especiais dele em geral, que são referência para a juventude americana. O jovem americano, ele cresce querendo ser um SEALs, pô, igual o Dave Goggins,
Ele cresce querendo ser igual o Joko, entendeu? Ele cresce querendo ser Special Forces, Boina Verde. E no Brasil, a gente não tinha alguém, assim, nas redes sociais, ocupando esse espaço, falando de mentalidade de resiliência, de força, de liderança. E eu falei, cara, tinha um Coronel Montenegro, né? Ele estava nas redes fazendo um trabalho bacana, né, Foi há o muito tempo. precursor, né? Foi o primeiro. É, Assim foi o começou. primeiro, inclusive. Mas eu vi esse gap, eu vi esse espaço e falei, cara, esse espaço vai ser meu. Eu vou ocupar esse espaço. E é o que eu tô fazendo hoje. Eu falei pra Jéssica, eu falei, ó, é o seguinte, eu não vou arrumar um emprego normal, igual todo mundo, e eu vou colocar toda a energia que eu tenho, toda a força que eu tenho no digital para inspirar as pessoas com a experiência que eu tenho, para compartilhar essa experiência que eu tenho. E um dia o dinheiro vai vir como consequência. Eu não me preocupei com o dinheiro, né? Tanto que eu estou há 9 meses nas redes e até hoje aqui para os Estados Unidos eu não trouxe um centavo. Tudo que eu estou ganhando a gente está reinvestindo na empresa, né? Para fazer um negócio sustentável. Enfim. Mas, cara, as pessoas acham que muita gente me pergunta, mas como que você. Eu quero começar no digital, como que eu vou fazer? Cara, eu escrevi 18 anos de história. E nesses 18 anos, eu não estava o tempo todo no topo. Eu estava altos e baixos, né? Fundo do poço, sobe. Fundo do poço, Desce o sobe. socavão. Fundo do poço, sobe. E aí chega, Bodão, em algo que eu admiro muito que você está fazendo, que é o bordão depressão não é uma opção, né? Você está fazendo uma série de vídeos falando sobre depressão, que depressão não é uma opção. E a outra curiosidade que eu tenho, o Bodão, por que que ele resolveu falar sobre esse assunto? O Bodão chegou no fundo do poço e estava com depressão um dia, como que ele deu a volta por cima? Tá, antes eu só complementar uma coisa que você falou, que acho que é o ponto mais comum. Tem uma hora que você fala assim, eu já tinha conquistado tudo e faltava alguma coisa. E eu também falo isso, eu já tinha conquistado tudo que para mim era importante e faltava alguma coisa. Só que acho que o mais importante é que nenhum dos dois aqui falou que faltava dinheiro, que faltava bens materiais. E tem muita gente que acha que a vida é ter o bem material. A minha vida hoje, uma coisa que eu aprendi com o João Ricardo, é tentar deixar algum legado. Eu vi o João Ricardo um podcast, alguma coisa que ele falou, o homem tem que ter objetivo, o ser humano tem que ter um objetivo, um propósito e um legado. E aí eu vou entrar na tua pergunta. Não, eu nunca tive depressão, sempre achei depressão coisa de fraco, sempre achei depressão coisa de frescura. Minha mãe falava que curava trauma com chinelo. A minha esposa, eu acho que ela teve talvez uma depressão tipo 1, quando eu estava na África, quando eu estava com mais dinheiro na minha vida, quando eu tinha tudo, e ela viveu. Eu discuto com ela agora que eu estou estudando, eu acho que não foi uma depressão, mas ela sempre falou comigo, e hoje eu escuto pra caramba dela, porque ela fica assim, eu falava para você, você não acreditava, e agora você está fazendo live na internet para ajudar os outros. Aí eu paro assim, pelo amor de Deus, não vamos brigar por causa disso, cara. Eu agora entendo, eu era um ignorante, mas a primeira coisa que eu quero falar para todo mundo que está aqui, que o depressivo ele dá sinal sim, mesmo quando ele está alegre. É porque a sociedade ainda não está percebendo. Como eu, que tinha minha esposa dentro de casa e achava que era frescura. A gente é criado dentro dessa bolha, né? De que não dá para entender a dor do outro. Mas eu nunca estive. E o que me levou? Quando eu fui para o Fala Glauber, primeira vez, depois do Marco Antônio falar muito comigo, e o Glauber tentando ali, até que deu certo, e eu criei coragem para ir. Ele fez vários cortes, e aí eu comecei a ir um podcast atrás do outro. Aí eu falei, já fui num, agora vou no outro. E tem um vídeo meu que eu falo de um rato, uma situação de um rato no Haiti. Não sei se tu já viu esse vídeo. Acho que não. Acho que é o vídeo mais Não. visto, sei lá, está com quase 6 milhões de visualizações, é curtinho. Que eu tô atrás de um bandido, aí eu entro numa favelinha, num quadrado muito pobre, eu vejo 3 pessoas, uma criança no meio, um lençol, as pessoas dormindo, 3 sacos com as roupas das pessoas e um prato com uma coisa dentro.
E aí eu entro vasculhando, porque a gente estava atrás de uma pessoa, identifico, o cara, mostra a idade, não era, colaborador deu lugar errado. E aí, quando eu entro na viatura voltando, eu sento do lado do colaborador e parecia que eu não tinha visto ali, mas a minha mente começa a processar. Aí eu vejo, hoje eu tenho a imagem clara do santo, eu tenho a imagem clara deles dormindo no chão, com um lençol, eu vejo o olho daquele cara todo momento, eu vejo o armário dele, que eram 3 sacos plásticos, com cada um com a sua roupa dentro, e eu vejo aquele rato no prato. E aí eu perguntei para ele, o que era aquilo? Aí ele fala assim, aquilo é um prato de merda. As pessoas não saem na rua para ir. As casas não têm banheiro, elas não saem na rua para fazer suas necessidades, porque senão as mulheres são estupradas, as pessoas são roubadas. Eu falei, mas a gente sempre via as pessoas na beira da praia fazendo suas necessidades de noite. E ele falou, os banheiros são coletivos, os banheiros coletivos são horríveis. Depois, no outro dia, eu fui lá e entrei no banheiro coletivo e era uma coisa horrível, cheio de mosca, assim. Só que aquilo, cara, ficou na minha cabeça de uma forma que é uma das imagens que sempre que eu estou com algum problema, opa, isso é um mecanismo meu. Não quer dizer que a pessoa que tem a depressão, ela vai se sensibilizar. Eu estou entendendo que tem vários níveis de depressão e para cada uma pessoa é um tipo de remédio, não tem uma bola-chave. Só que uma pessoa que estava no Uber, dias depois, entrou no meu Instagram e falou, eu ia me matar. Eu estou no Uber, eu ouvi você falando, mudei de ideia, estou escrevendo para te agradecer. Só que eu ainda era tosco, cara. Eu era ignorante. Falei com ele ali, mas meu coração não estava aberto para isso. E eu não estava entendendo. Cara, passou um tempo. Não sei se foi esse vídeo, mas nesse foi esse vídeo. Um outro cara virou, pô, eu fiz a ESA, hoje estou com. Saí da ESA, entrei em depressão, cheguei a 200 e poucos quilos. Pô, estou no tratamento, eu vi teu vídeo, também pensei em me matar, estou ligando para te agradecer. Então, isso ele falando no Instagram. E eu, grosso, ainda falei com ele ali. Cara, foi passando, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, e eu caguei. Passou um tempo, ano passado, no aniversário do Assombroso, antes do aniversário, um garoto mandou uma mensagem para ele e para mim. Foi depois daquela live. Uhum. Foi a minha primeira reação. Por isso que eu chamei vocês. Que aí eu liguei para o João Ricardo, ele falou, isso tem acontecido comigo, só que não com tanta frequência como você, o Assombroso também. E aí você e o Reis me inspiravam, e o Coronel, eu falei, cara, eu vou botar todo mundo e vou fazer uma live e acabou. Na minha cabeça era, eu vou fazer só isso, tá? E deu. Só que nesse encontro, no aniversário do Assombroso, a gente conversou com isso e eu falei para ele, cara, meu coração está dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o quê. Beleza. Aí, esse ano, eu comecei com isso tem 2 meses, sei lá. Eu fui para Pucarana, pela minha empresa, volto, paro no aeroporto, meu chefe aqui do lado, o Márcio, eu te juro, eu abri um textão e eu assim brigando. Cara, eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim, mas eu viro pro Márcio e falei, caralho, textão, essa porra de rede social é foda. Porra, meu irmão, textão, caralho, e eu não consigo não... Textão eu não consigo não responder e não ver, eu me sinto um bosta se eu não responder. E às vezes tu passa, né? Porque eu não tenho, eu trabalho durante o dia e eu não tenho muito essa parada. Cara, quando eu li, cara, eu me senti um merda de novo. Maluco falando. Tô falando contigo porque não tem ninguém para falar e não sei o que, não sei o que. Cara, aquilo me remoeu. Me remoeu. Mas me remoeu de uma forma que eu falei, eu tô entrando no aeroporto, no avião agora, e era de noite, eu ia chegar em casa de noite, amanhã eu te ligo sem falta. Foi a primeira pessoa que eu resolvi ligar. Por quê? Porque eu estava lutando contra aquele negócio que eu falei, textão. Na minha cabeça, eu vi assim, pô, um cara tá em depressão pedindo a minha ajuda e eu tô reclamando, Deus. Eu sou um bosta. Eu sou um bosta.
Mas eu já entendia que a depressão existia. Eu entendia, isso já estava claro para mim. E aí eu leio para ele, fico 40, 50 minutos falando com o cara, depois falei mais dias. Cara, aí depois veio outro. Só que eu falei, cara, agora não tem mais saída, eu vou fazer um vídeo. E aí eu comecei a fazer vídeo, cara. Só que agora eu tô vendo que eu tô começando a estudar, vou fazer algumas lives com pessoas que são próximas a mim, que tentaram se matar e entraram em depressão. Eu reparei que o grande público que me procurou no começo, ou foram militares, ou são militares, ou querem ser militares. Agora que tem algumas mulheres que estão se abrindo comigo e me explicando sobre depressão. Ontem mesmo eu fiquei falando por 1 hora e foi muito proveitoso para mim. E a única coisa que ela me disse foi o seguinte: eu fico feliz que você se importa. Então, tipo assim, eu criei esse jargão, depressão não é uma opção, mas quando eu criei, ele tem duplo sentido. O cara que está, ou a mulher que está depressiva, a maioria é mulher, né? Mas eu vi uma pesquisa que tem muito homem que não fala porque ele não quer falar. Ele tem ansiedade. Então, quando eu vejo um cara vindo a mim, ele fala assim, porra, esse cara aí é o The King of the Black Cocaine na cabeça dele. Eu me sinto um ser humano normal. E tá falando sobre isso, pô, eu me sinto à vontade. Como aquele cara vira e fala assim, eu preciso falar com alguém. Porque o homem não vai procurar ajuda. Então, quando eu crio depressão não é uma opção, a primeira mensagem que eu queria passar é: ninguém escolhe se matar. Ninguém escolhe se ferir, ninguém escolhe ficar numa cama prostrado. Essa pessoa, ela não está optando por isso. Ela não está escolhendo isso. Ela não está de frescura, como eu, idiota, achava. Só que eu também pensei muito para fazer no duplo sentido. Gente, depressão não é uma opção. As pessoas caem nisso. Isso é uma doença mesmo. Para de falar que é frescura. E subliminarmente eu quero falar para a pessoa depressiva que, olha, não escolhe, não é que não escolhe, não aceita isso. Depressão não é uma opção, não aceita que isso seja uma opção na sua vida. Só que agora que eu estou estudando, eu vejo que tem vários tipos de depressão e tem frases que você fala para uma pessoa que ontem eu entendi muito bem isso e eu tenho que reformular meus conceitos. Do papo que eu tive ontem, a pessoa me explicou o seguinte: imagina você tá no topo e tem um buraco de lama e tá um aluno lá com a lama até aqui, já não consegue se mover. E ele vai morrer. E você fica lá em cima falando: ah, seu vagabundo, seu preguiçoso, não sei o que lá. E embaixo dele lá, ele tá com o pé preso num galho, não tá conseguindo sair. Imagina que essa pessoa lá é o depressivo que tá no grau hard. Você virar para ele e falar assim: pô, pega esse galho que está aí do teu lado, você está dando para ele mais uma tarefa dentro de uma situação que ele já acha que tudo é impossível. Então, a primeira coisa que a gente tem que dar é acolhimento, é ir lá e ajudar. Cara. E a nossa sociedade, como quem me conhece sabe que eu sou totalmente transparente, eu não tenho vergonha de falar que eu era ignorante, mas eu tenho orgulho de falar que eu mudei. Isso me sensibilizou tanto que eu entrei nessa. Como no primeiro vídeo eu falei, eu não sei até onde eu vou, eu não sei se eu vou falar isso muito tempo, eu vou fazer enquanto isso tiver... o mais importante para mim é um feedback, uma pessoa que vira e fala, pô, estava precisando ouvir isso, pô, muito obrigado. Como muita coisa que você fala, está ajudando gente que também está em depressão. Agora, eu tive vários momentos de tristeza, assim, e se você deixar essa tristeza ela seguir, você pode entrar na depressão, né? Então, momento de tristeza eu tive inúmeros. Mas, por milhões de conjunturas, eu não caí numa depressão. Mas eu não sei se eu estou livre disso. Eu não sei. Quando eu fui no CIE, eu vi um cara da inteligência que falou: todo mundo tem seu preço. Eu não sei se eu sou pronto para suportar todas as dores. Então, para o depressivo, o que eu mais falo é: você já é um forte, que tu vence todo dia a vontade de se matar. Você é capaz de se ferir no braço para não se matar, para sentir a dor do braço. Porra, Então, foi por isso. Foi um resumo. Tem sido uma coisa que eu procuro fazer de forma
sem já entrei quase em tristeza, porque nesses períodos de, pô, não, isso não está fazendo sentido para ninguém. Não, mas eu decidi optar pela constância, que é uma característica das forças especiais. Constância. Constância e disciplina. Constância e disciplina. Pode pegar. Eu não quero atingir, eu não quero salvar o mundo, eu quero salvar alguém que está do meu lado e ajudar alguém. Então, eu estou fazendo isso do fundo do meu coração. Começa com um sentimento de redenção por tanta asneira e tão ignorante eu fui com relação a esse tema. E a vontade de Deus, né, cara? Quando eu junto a minha vida na política, a minha vida na África, a minha vida nas forças especiais, eu me sinto um pouco capacitado a falar disso e ajudar os outros. Então, é isso, entendeu? Pô, Baldão, primeiro, parabéns pela humildade, cara, porque a humildade é uma das coisas que eu sempre tento trazer para minha rede, né? Eu vejo que você traz também essa característica, porque muita gente acha que a gente, por ser comandos e forças especiais, a gente é o cara que, pô, vence todo dia, nunca perdeu, nunca fracassa. É o E quando a Rambo. gente traz essa humildade, cara, e coloca, fala pra galera, ó, cara, eu, pô, tava lá fazendo isso daqui, coisas extraordinárias, sim, mas eu sou ser humano igual a você, né? Se o Ernesto de 10 anos atrás escutasse o Ernesto de hoje, talvez Porra. ele olhasse pro Ernesto de hoje e falasse assim, pô, cara, tu tá de sacanagem falando esses É, negócios na internet? Pô, para de palhaçada. E talvez ele falasse isso. Ou talvez ele olhasse pro Ernesto de hoje, se ele soubesse que esse é ele, e começasse a refletir sobre as coisas que ele estava fazendo e falasse, pô, cara, será que algumas coisas realmente fazem tanto sentido? Eu vou contar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei nas redes sociais, que é sobre uma fase da minha vida que eu fui pro fundo do poço, porque eu pedia tanto a Deus uma família, eu ficava o tempo todo, né? Eu tinha um problema de relacionamento com as mulheres, não por falta de relacionamento, mas por excesso de relacionamento. Porque eu ficava o tempo todo tentando roubar valor nas outras pessoas que eu não via em mim mesmo. E aí ficava pedindo a Deus, Deus, eu quero uma família, por favor, traz a mulher dos meus sonhos. E aí eu ficava naquele ciclo, né? Conheci uma mulher diferente aqui, uma ali. Eu nunca falei sobre isso abertamente. Até que eu fui enviado para a missão aqui nos Estados Unidos, uma missão de 2 anos. E quando eu cheguei aqui, eu era solteiro. Falei, cara, a primeira coisa que eu fiz, vou conhecer a americana, né? é. Bodão, eu baixei 6 aplicativos de encontro. 6. Tinder, Hinge, eu tinha Tava Luxy, eu motivado, tinha tava todos os motivado. aplicativos e todos eles pagos o tempo todo, cara. Eu ficava o tempo todo na sina de buscar alguém. E aí sabe o que aconteceu? Durante 6 meses, com 6 aplicativos, eu não peguei ninguém. Nada. Ninguém. Ninguém. Aí pirou. Peguei ninguém. Aí eu falei, cara, o que é que tá acontecendo? Deus, por que que você tá fazendo isso comigo? Por que que o Senhor tá fazendo isso comigo? Né? E aí, Bodão, eu realmente, né, tava me sentindo mal, ia pro trabalho, voltava para casa, ficava no aplicativo, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Até que um dia eu falei, quer saber? Foda-se. Não quero mais conhecer mulher nenhuma. E aí foi que a mágica, né, entre aspas, aconteceu. Que qual foi a mágica? Que eu comecei a olhar para dentro de mim mesmo. Eu vi que o que eu estava buscando não era algo em outras mulheres, era algo que faltava dentro de mim mesmo. E aí foi que eu comecei a minha jornada de autoconhecimento. Foi ali que eu percebi que a gente, como forças especiais, tenta entender tanto corações e mentes das outras pessoas e a gente se esforça tanto, né, para conquistar o apoio da população, porque não tem como você cumprir uma missão de forças especiais sem conquistar o apoio da população, mas que eu não conhecia o meu próprio coração e a minha própria mente. A gente falava tanto de corações e mentes dos outros que eu não sabia o que passava dentro da minha própria mente. E foi quando eu desisti, quando eu falei, não quero mais, eu vou focar em mim. E comecei, realmente, voltei para academia, pô, tava começando a viver uma vida saudável, tava me alimentando bem, fazendo minha comida. Voltei a estudar, voltei a me aproximar de Deus, né, em minha parte espiritual, que eu conheci a Jéssica, a minha atual esposa. Conheci a Jéssica, e em 4 dias eu fui para casa dela jantar, não voltei mais para mim, casamos, e aí tudo aconteceu. E foi a Rápido. Jéssica é uma pessoa que realmente eu acredito que foi colocada por Deus na minha vida, porque a Jéssica é apaixonada por desenvolvimento pessoal. Uhum. E ela me. O relacionamento com ela, a gente evoluir como casal, é uma jornada que ela me engrandece muito, né? E é por isso que eu estou aqui hoje falando com as pessoas sobre desenvolvimento pessoal. Porque eu estou numa jornada de autoconhecimento.
E quando eu sento aqui 2 horas para escrever um roteiro, para falar sobre autossabotagem, autoabandono, para falar sobre quando você fica se sente triste porque não tá sendo, as suas ações não estão sendo reconhecidas, né? Quando eu faço isso, o que, é que eu estou fazendo? Analisando a minha própria vida. Então você está crescendo, eu estou ajudando as pessoas, porque hoje eu posto os meus vídeos e as pessoas comentam falando, cara, parece que você está falando comigo. Muito obrigado, eu precisava disso. Ao mesmo tempo que eu estou evoluindo como ser humano. Eu passei a pegar tudo aquilo que a gente aplicava dentro das forças especiais, né? De fazer de fazer o que precisa ser feito, e comecei a aplicar dentro da minha vida pessoal, coisa que eu nunca tinha coisa que eu nunca tinha feito. E hoje isso faz toda a diferença. Por que, que a gente é comandos e forças especiais no quartel e não consegue ser comandos e forças especiais na nossa vida particular, né? Dentro de casa, quando a gente vai para dentro da nossa casa, às vezes a gente não consegue ser aquele profissional foda que a gente é dentro do quartel, dentro da nossa casa. Todas essas coisas me fizeram refletir. E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje. Eu estou fazendo algo que eu acredito, algo que eu acordo e vou dormir todo dia pensando nisso. É algo que ainda não me dá o retorno financeiro que eu preciso para justificar a minha presença aqui nas redes, mas que eu sei que vai vir um dia, consequência de algo que eu estou fazendo com o meu coração, né? Eu coloco meu coração no que eu estou fazendo, eu acredito no que eu estou fazendo. Porque se eu não acreditasse no que eu estou fazendo, Bodão, não tem como, cara. É todo dia. Eu sento a minha bunda nessa cadeira aqui, fico 2 horas escrevendo um texto, cara. Aí eu vou, todo dia a mesma coisa, pego meu tripé quebrado, vou pro Bosque das Sombras, gravo, não ficou bom, gravo de novo, não ficou bom, volto, edito. Aí vejo que não ficou bom, tem que voltar pro Bosque das Sombras, edito alguma coisa, escreva a legenda, coloca a musiquinha, posta no Instagram, posta no TikTok, posta no YouTube. Cara, e eu faço tudo sozinho, não tenho agência de marketing. É alguma coisa que se você realmente não tiver, não acreditar, e você não tiver algo que alimente a chama, tem um dia que você fala, quer saber? Foda-se esse negócio daqui. Uma porrada de hater só falando merda, só torcendo pro meu fracasso. Quer saber? Foda-se. É. Cara, a única coisa que eu posso falar é um ditado que eu aprendi. Toda vez, e eu vi um vídeo do Denzel Washington, que eu acho, toda vez que o bem ele aparece, o mal também vai aparecer, que ele quer destruir o bem. E, e aí eu guardei essa do Denzel Washington, ele falando, que ele fala que o mal não vai se preocupar com quem está lá no fundo. Ele vai se preocupar com quem tá gigante, porque ele quer puxar o cara para baixo. Então, tem que aprender a conviver com isso aí, porque eu vou falar para você, pô, não pare, não pare. O Assombroso no começo, o Assombroso também começou, eu falei do Coronel, mas o Assombroso também ele começou, né? Eu me lembro que no começo ele falava assim, pô, veio um monte de gente que interviu comigo, me criticar, e aí eu falei assim, Assombroso, você hoje, nesse momento que a gente está vivendo do Exército, das Forças Armadas Brasileiras, é uma das poucas referências positivas para a sociedade do que são os comandos, as Forças Especiais do Exército Brasileiro. Então, lá na frente, isso vai mudar, mantém. Eu não sei se gente do nosso meio te criticou, mas quando eu vi, eu já sabia que tu poderia estar recebendo crítica, e por isso que eu fiz questão de elogiar. Porque se alguém vier falar, cara, velho, eu posso falar para você, você me inspirou, e eu tenho certeza que você deve estar inspirando muitas pessoas por aí. E isso não tem salário, isso não tem dinheiro, isso não tem... Hoje, quando uma pessoa... Eu não senti isso quando as primeiras pessoas falaram, mas hoje, quando uma pessoa fala assim, eu precisava ouvir isso, para mim, cara, é um sentimento, a liberação de hormônio positivo dentro do meu corpo. A única coisa que eu luto é pro mal não subir a minha cabeça, né? Porque o mal, ele tá ali. Não sobe a tua cabeça, volta. Você não. É o que é o que paga, entre aspas, o esforço, né? Isso, é o Essa que é paga. você ver e falar, pô, cara, realmente eu tô no caminho Isso certo. não tem, Porque cara, não tem preço. Não tem preço. eu Quem fala recebi dessa crítica. juventude que um garoto agora perguntou aí, vale a pena fazer prova para ESA? Cara, eu vi aqui agora. Vale a pena você ir atrás. Tem duas pessoas aqui falando o seguinte: vai atrás da sua felicidade. E a felicidade, às vezes, ela não vai durar a tua vida toda. Ela pode ser de 10 anos, depois você troca. Mas você vai chegar uma hora que você tem que ter uma constância, né? Mas
objetivo, propósito, legado. E E outra, você né, foi, cara? eu fui, e é isso, cara. Custa caro, dá trabalho ser bom. Não, não deixar, Bodão, não deixar que ninguém fale o que é melhor para sua vida. O que é melhor para você é você que sabe. Vale a pena entrar na SpaceX? Vale, pô. É isso que você quer? Vale a pena ser sargento? Sim. Vale a pena ser comando? Sim. Vale a pena ir embora? Sim. Vale a pena fazer o que você quer. Só a palavra vale a pena não tem sentido, né? Vale a pena. Faça aquilo que o seu coração manda. Claro, não dá para ser doido, né? A galera fala, pô, vou Dá para jogar ter tudo pro ar. constante, toda hora mudando, você não está atrás da sua felicidade. Você não sabe ainda o que é a sua felicidade. Mas é um processo. Eu casei, quase que você falou, eu casei, estou no meu quarto casamento. Quando eu me separei, todas as mulheres na minha vida, eu terminei. Quando eu fui achar minha atual esposa, estou 16 anos, eu fiquei 3, 4 meses dentro de casa, sem sair. Porque eu chegava à conclusão que eu não sabia o que eu queria. Aquilo que tu falou, eu não sabia quem era eu. Eu não sabia o que eu queria de uma mulher. Aí eu fui olhar o casamento dos meus pais. Aí eu entendi o que era casamento, eu nunca tinha olhado. Aí, estou casado há 16 anos, tem briga, tem arranca-rabo, normal. Mas não dá para não dá para fazer outra pessoa feliz se você não está feliz. Cara. É. Você vai levar infelicidade para ela. E essa parada que tu falou aí, cara, sabe por que muita gente tem medo de falar de autoconhecimento? Fala, não, autoconhecimento. A vida era mais fácil quando não tinha esse papo de autoconhecimento. Porque muita gente tem medo de abrir a porta do quarto escuro e ver o tanto de demônio que tem lá dentro e fala, e aí o cara descobre que ele não é tão limpinho quanto ele achava que ele era. Que aquele motivo nobre que ele achava que tinha não é tão nobre. E aí, em vez de encarar e falar, cara, eu tenho esse defeito aqui, cara, como é que eu posso melhorar? A pessoa prefere fingir que não existe, né? E aí, às vezes, só piora a situação. Eu, quando falo, o melhor conselho, quando a galera fala, cara, me dá um conselho, eu falo, fracasse. Fracasse. Vai lá, tenta, fracasse. Ontem mesmo eu gravei uma história, eu falei, meu nome é Ernesto Francisco Fracasso Reis Filho. Porque, cara, eu fracasso todo dia. Eu fracasso todo dia, cara. Todo dia. Eu escrevo um vídeo, não tá bom. Eu vou lá gravar, aí eu tenho um controle, né? Eu gravo, aperto. Aí, pô, vejo, gravo tudo. Quando eu vejo, volto pra cá, eu vejo que não funcionou, que eu não gravei nada. Eu tomo uma decisão ruim, falo na impulsividade. Só que quando você começa a entender, a reconhecer certos padrões, certos gatilhos, né, no nosso comportamento, a gente começa a quebrar os ciclos. E a gente vê que afeta o relacionamento de todo mundo, afeta o relacionamento das pessoas que estão à nossa volta. E agora nas redes sociais, né, que eu tô, nos últimos 30 dias eu alcancei 12 milhões de contas e 34 milhões de visualizações. Olha o tanto de gente, cara. Isso daí é o quê? 5% da população Fora brasileira? as pessoas que escutam o que você está falando e começam a multiplicar em contato pessoal. É, isso no Instagram, né? Tem o WhatsApp, YouTube. Então, a multiplicação da mensagem, ela é realmente, não tem como É um trabalho mensurar, né? multiplicador de força. E tem De maior forças trabalho especiais. de forças especiais do que esse? E tu falou de Multiplicando crítica, né, bem, cara? multiplicando Eu bem. recebi, eu recebi crítica no começo, mas assim, as pessoas que me criticavam, chega uma hora que a galera desiste de criticar, É, entendeu, cara? Porque fala assim, cara, como é que eu vou criticar esse moleque aqui, cara? Não tem nada que segura ele. é. Jamais o vídeo de alguém motivado não tem nada que segura. Aí a pessoa que critica, ela até desiste de criticar. Tem tanto hater, eu recebo tanta mensagem de hater por dia. Quando eu respondo um hater, eu respondo estrategicamente, né? Porque os haters são bons, eles dão engajamento, eles são um inimigo em comum que a gente traz pra galera. Ó, galera, por que vocês acham que. Ou a gente às vezes consegue tirar um Ele ensinamento, né? te Mas faz eu crescer, recebo né? tanta. O hater te faz crescer. Faz crescer, pô. E às vezes, sabe o que acontece, cara? Eu vejo que os haters que mais me deixam puto é porque eles falaram alguma coisa que, no fundo, tem Tem um fundinho de uma coisa verdade. que vai te fazer crescer. Tem algo que vai me fazer refletir e eu vou falar, opa, peraí, esse cara tá falando merda, ele tá botando pra fora aquilo que ele tem, né? Que é ódio, inveja. Mas alguma coisa que ele falou ali me fez ficar puto. O que que é? Aí eu começo a analisar, aí já vira o quê? Uma ideia pra fazer um vídeo. E as pessoas me perguntam, falam, mas por que que tu faz vídeo react da tua própria história? Cara, eu tenho uma história, velho. Eu tenho uma história e aprendi muita coisa. Só que a maioria dos reacts que eu faço da minha própria história não é pra falar sobre mim, é pra falar sobre a pessoa que tá do outro lado da tela, né? E muita gente já entendeu isso. Algumas pessoas
ainda vem criticar, né? Mas a maioria sabe já que eu tô falando ali, eu falo 10 segundos sobre alguma coisa e depois o resto do vídeo é falando sobre quem tá do outro lado da tela. É, É, quando eu vejo, a maioria dos vídeos me faz refletir, né? Não, isso aqui realmente pô, realmente estou dando mole nisso aqui. Não, pô, eu tenho essa noção. Tu tá fazendo isso para passar uma mensagem, um conceito. uhum. Não tá falando mais de você já. Tu tá pegando uma experiência e transformando ela num conceito. Mas, tipo assim, coisas que eu aprendi com Glauber, do Fala Glauber. Uma vez eu cheguei lá e ele falou, cara, eu tenho que me reinventar todo dia. Aqui que tu tá vendo, eu me reinvento todo dia. Eu agora que faço poucos vídeos, eu fico assim, eu penso uma semana para conseguir ter uma ideia, entendeu? E eu lembro dele, eu me reinvento todo dia. E é o atleta de alto rendimento, se reinventa todo dia. Cara, não tem. O último dia fácil foi ontem, mas Deus vai te dar a inspiração necessária para a mensagem chegar. E eu acho que coisas enormes ainda vão aparecer para você. Basta ser constante. Constância, 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 constância e constância. É constância. Água mole e pedra dura, tanto bate até que quebra tudo, não adianta. E sempre se reavaliando, né? É, Eu estou no caminho certo, ouvindo crítica, aberto a conceito. Poxa, hoje, ontem eu estava falando com um colega que ia no Glauber, agora está com uma estrutura, mas. E tem o Fala Guerreiro, tem o Eterno Herói, que quando tem começou, todo mundo, bastante. entendeu? É constância, personalidade e se reinventar todo dia. É o que eu vejo dos podcasts que eu fui, dos caras, é isso. Constância, se reinventar, aberto a tudo, antenado, porque ainda tem muita coisa para ser falada, ainda tem muita coisa, tem muita gente precisando de ajuda, mas para você não cair numa mensagem fútil, né? Tu tem que se reinventar. Tu vai ter que se reinventar, mas com certeza Deus vai abrir teu caminho nesse sentido. Cara, é isso. É fazer todo dia enquanto nada muda. Desculpa. Fazer todo dia enquanto nada muda, até que um detalhe muda tudo, né? O É, sucesso da noite pro dia está escondido atrás de milhares de noites silenciosas. Falo sempre isso. E eu acho que assim, cara, a maior mensagem que a gente passa para a audiência que está assistindo aqui para a gente hoje, principalmente no assunto que a gente falou sobre depressão, para que as pessoas não tenham vergonha de pedir ajuda, né? Se tá passando por um momento difícil, tá indo pro fundo do poço, às vezes a gente não vê, né, lugar para pegar e pegar impulso enquanto a gente está indo pro fundo do poço. E aí a gente deixa a gente cair, né, lá pro fundo. Mas quando a gente chega lá no fundo, tem um lugar que a gente consegue pegar impulso e voltar para a superfície, né? Às vezes a gente pode evitar de chegar lá no fundo e durante esse caminho a gente pedir ajuda. Então eu queria te agradecer e parabenizar pelo trabalho que tu tá fazendo, cara, lá no Instagram. Eu tenho certeza que tá atingindo a vida de muita gente. E o meu trabalho mesmo, quando eu atinjo uma pessoa, para mim já é o suficiente. Se uma mensagem minha fizer sentido para uma pessoa por dia, para mim já tá é o grande. sendo de bom tamanho. É o combustível que me alimenta, né? É uma jornada, é uma via de mão dupla. Estou numa jornada de autoconhecimento, de cura pessoal e ao mesmo tempo transmitindo isso para as pessoas e ajudando as pessoas e multiplicando essa mensagem. Cara, isso não tem preço, E, não tem dinheiro nenhum que paga. e isso que tu falou aí, pelo menos quando eu faço, eu vejo que eu me melhoro como pessoa. Eu me melhoro. Eu era uma pessoa totalmente bruta, sempre fui muito zoeiro, muito, mas bruta, bruta. Quem convive comigo, eu era bruto. E isso tem me tornado melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa mais focada, mais ligada com Deus. Eu sempre fui um pouco ligado com Deus. Sempre falei em Deus, o tempo todo, da minha forma. Mas o que eu faço tem me deixado mais. Eu aprendo mais. Parece que eu aprendo mais, porque aquela mensagem parece que entra mais. Eu tenho já aquele
conhecimento, mas ele parece que ele se solidifica de uma forma na minha cabeça que ele vai criando barreiras para próximos momentos de dificuldade que vão chegar. Então, no final, a gente é que fica maior, a gente é que fica melhor, entendeu? Agora, para a galera que está aqui, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, teve uma pessoa que botou aqui, né? Ah, porque tá cheio de gente botando mensagens não tão profundas nas redes sociais, né? Isso foi uma coisa que me abalou. Eu falava assim, eu estou falando uma coisa tão importante, mas, de repente, veio uma voz na minha cabeça que falou assim, quem tem que ouvir o que você está falando, está ouvindo. Não se preocupa com mais nada. E aí eu falei, aí eu saí do... Eu falei assim, é isso, quem tem que ouvir, vai ouvir. E eu acho que isso vai acontecer com você também. Só que eu ainda vejo, eu já falei com você no privado ali, que eu ainda vejo outro caminho que eu acho que você já está trilhando para percorrer, do mundo privado, que tem muitas empresas que precisam de um tipo de coach diferenciado. E acho que há espaço para isso aí. Entendi. Cara, Bodão, eu te agradeço por ter vindo aqui, ter gastado aí a última hora falando comigo, um Hellis Mortal, eu falando com a lenda Bodão. A pessoa tá perguntando se a live vai ficar gravada. Eu vou deixar ela gravada sim, vou postar aqui agora em collab com o Bodão, beleza? Então, eu tava pedindo o Instagram dele aí, vai tá no post da collab, tá no story lá também o Instagram dele. Pode ir lá, pegar. E vamos esperar aí as próximas mensagens que o Bodão vai trazer pra gente, cara. Aí tá sempre dando uma moral pra ele lá, né? Dando uma Eu vou curtida, dar uma operar, eu comentando. vou operar amanhã, então eu vou ficar um tempinho fora. Amanhã eu vou fazer uma operação, mas eu vou voltar, vou ressurgir. Deus abençoe a sua operação, desejo muito sucesso. E se quiser dar uma última mensagem aí, deixar uma última mensagem pro pessoal, tá contigo. Eu só acho que a mensagem, uma coisa que o Enes falou, tem gente que olha pra gente como The King of the Black Cookies, deuses, né? Do Olimpo. E acho que a humildade é uma das virtudes que mais aproxima o homem de Deus, né? Tem outras também, mas a humildade é muito importante. Humildade, para mim, é coragem. Humildade de chorar é coragem. Humildade de admitir o erro é sabedoria. E por aí vai. Todo mundo nasceu igual. Todo mundo tem as mesmas condições. E é até mesmo aqueles que não têm as mesmas condições físicas ou as mesmas condições por alguma deficiência, eles têm uma razão, um motivo e um porquê de estar aqui. Então, ninguém tem que se diminuir por nada. Eu tenho 2 sobrinhos autistas, nível muito alto, filhos das minhas irmãs. E uma das coisas que eu sempre falo para o meu sobrinho mais velho, que o primeiro ainda não está em condições de entender, é muito novinho. Lute a cada dia para você ser melhor no que você faz e não deixe nunca ninguém falar que você não é capaz de fazer alguma coisa. Você pode não fazer aquilo bem feito, mas você tem condições de fazer, porque não existe o impossível. Não existe o impossível. A vontade tem que estar acima da possibilidade. A vontade de vencer foi o que sempre me levou adiante. Eu tive vários problemas físicos e eu nunca olhei para o meu problema como um problema. Eu olhava com ele como a minha fraqueza que eu tinha que atacar. E é uma coisa que o Assombroso fala, ataque a sua fraqueza. Porque você atacando a sua fraqueza, você vai se tornar cada vez mais forte. Eu fiz uma live falando do medo. Tinha medo de altura, eu ataquei a minha fraqueza. Tenho medo até hoje, mas então ataque a sua vulnerabilidade, ataque a sua dificuldade, coloque os valores corretos. A tua pirâmide de valores não pode estar baseada em bens materiais. Você vai morrer e não vai levar nada daqui. Nada. Você não vai levar nada. A única coisa que você vai levar é o legado que você deixou no coração dos seus amigos, da sua família. É o legado que você deixou para trás. É isso que você vai levar. Você não vai levar cordão de ouro,
felicidade não está ligada a bem material, não está ligada à riqueza. Eu morei na África 6 anos e meio e eu vi que a felicidade ali, eu vi que a felicidade não está ligada a isso. Entendeu? Tem gente que fala, mas ajuda, mano, a gente ser hipócrita. Claro, ajuda. Ajuda, mas se você... Quando eu estava mais feliz, eu tinha mais dinheiro na vida, namorando na África, minha esposa ficou numa depressão. Foi o pior momento da vida dela. Quando ela volta para o Brasil e começa a trabalhar de novo, ela sai daquilo. Então, ali caracterizou para mim, e eu já tinha esse conceito que a minha pirâmide de valores ela tem que estar balizada em coisas que eu vou levar para o outro lado. Para os católicos e evangélicos, seja para o juízo final, para os espiritualistas, para outra vida, e para outra vida, e para outra vida, e para outra vida. Então, a mensagem que eu deixo para você, obrigado por ter me inspirado, obrigado por ter me, como os outros, ter me feito sair dessa inércia. Eu desejo tudo de bom para você, no que tiver ao meu alcance, pode falar. Espero, saiba que você está representando as forças especiais agora como um grande multiplicador de maturidade, mentalidade, e esqueci o outro M das forças especiais lá, mas eu te falo. Motivação, maturidade, mentalidade, é isso que você está fazendo, maturidade, mentalidade e motivação. E isso não tem preço. Isso você vai levar para outra vida. Ou para o juízo final, não sei o que você acredita. Então, meu amigo, estamos contigo, que Deus te proteja sempre e conte comigo. Força! Força, essa aí é a frase que resume. Quanto mais você luta, mais difícil se torna a rendição. É isso, lutar todo dia vai ficar mais difícil de se render. É isso. Modão, muito obrigado por estar aqui. Pessoal, muito obrigado. 2 continências para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Pensem como forças especiais. Tamo junto. Pense como forças especiais. Força. Força.